prazer falar contigo. Vamos tirar aí o Acácio da tela e colocar o Pires agora. Conversamos bastante ao longo dessa semana também, professor. E eu gostaria de saber a sua análise sobre os impactos agora, envolvendo também essa mensagem direta que o Irã deu. A gente estava falando de um país, de um governo, que indiretamente, ou diretamente, mais atuando mais nos bastidores, fez com que o conflito chegasse ao nível que nós acompanhamos agora. Mas aí você tem uma mensagem diretamente entregue às autoridades de defesa de Israel, dizendo: ou vocês param isso que vocês estão pretendendo fazer na faixa de Gaza, ou senão a gente vai entrar nessa guerra de fato. Como é que o senhor avalia? Olá, Evandro, um prazer estar aqui novamente. O que nós temos hoje é um pouco também uma guerra retórica, né? Ou seja, tem um momento ali em que algumas forças estão tentando se preparar para alguma contraofensiva ou tentar participar daquele conflito a seu favor. Algumas informações indicam que o Irã realmente foi pego de surpresa. As informações vêm da inteligência americana, pela movimentação que eles captaram. Tudo indica que o Irã não estava coordenado com o ataque. Isso não quer dizer que não haja envolvimento, que ao longo dos anos, dos últimos meses, das últimas semanas, recursos iranianos não tenham sido ali carreados para esse conflito em Gaza. Mas o ataque em si, aparentemente, né, pelo que a inteligência indica, pegou ali as lideranças iranianas de surpresa. Então agora eles estão fazendo um ajuste, um posicionamento com relação ao conflito. E óbvio, né, nesse momento, não tem como Israel recuar. Né? Ou seja, primeiro que existe uma guerra declarada, formalmente declarada. Segundo que existe já um gabinete de guerra, ou seja, um gabinete de emergência formado ali pela oposição e pela situação. Ou seja, então o país agora está fechado com esse movimento. E o Irã, ele entra nessa pressão, indicando talvez uma preparação para fazer com que, de alguma maneira, recursos cheguem até ali. Tá? Então, existe o aviso, existe a tentativa de interromper essa escalada, mas eu vejo muito, digamos assim, muito claramente um movimento de preparação, ou seja, o Irã precisa ganhar um pouco de tempo, tenta participar desse cenário para não ficar diplomaticamente isolado. O que eu quero dizer com isso? Existem muitos grupos nesses vários países do Oriente Médio que têm o Irã como principal apoio. Então, se o Irã não diz nada nesse momento, Evandro, esses grupos vão se sentir órfãos em fechar, digamos assim, uma pauta, uma linha de ação com o Irã nos próximos meses, nos próximos anos. Então, ele tem que indicar um apoio forte ao Hamas, que é um dos seus principais aliados no Oriente Médio, ainda que ele seja logisticamente e militarmente incapaz de intervir no conflito neste momento. Professor Alexandre Pires, nós ouvimos hoje vários brasileiros que moram em Israel, são israelenses e, portanto, estão lá morando no país, né? E eles, o sentimento é de uma reação muito forte, né? Que eles estão esperando e que defendem justamente essa reação. Inclusive o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né, depois da falha dos sistemas de segurança, e ele numa situação já delicada antes do conflito, fica numa situação de dar uma resposta realmente muito forte. Mas até que ponto essa resposta, que possa ser extremamente forte, possa fazer com que haja uma perda aí de apoio a Israel e motive justamente outros atores, no caso imediato aqui, atores como o Irã? Temos uma história aí, né? Ou seja, em 2005 é o que a gente chama de política de desengajamento, que é quando o Israel sai unilateralmente de Gaza e remove ali os assentamentos israelenses no território. Se a gente pegar o histórico das últimas conversas desse tema a respeito do desengajamento, mais ou menos nos últimos 4, 5 anos, a gente vê uma intensificação de vozes dentro do meio militar que participaram ali da retirada dos israelenses da faixa de Gaza, mas também fora, dizendo que a política do desengajamento foi um grande erro. Então já havia um certo crescente do ponto de vista do debate público de que a saída de Gaza simplesmente facilitou esse regime de forças de força do Hamas e também fortaleceu o Hamas. Ou seja, há uma visão que é um erro. Nós debatemos isso
interessante quando eu estava numa roda com o Evandro, no começo da semana, ou seja, você tem a Cisjordânia de um lado que está numa situação ali um pouco mais pacificada, com alguns focos de conflito, mas bem menos intenso do que a faixa de Gaza. Então, quando a gente olha essa postura de Israel, parece que é a consolidação de algo que já vinha acontecendo nas ideias, ou seja, eles já vinham mudando a visão com relação a Gaza nos últimos anos,